Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Bem, pessoal, esse é um episódio aqui no meio do feriadão. Vamos lá, chegaram várias perguntas. Como eu sempre digo, as perguntas que eu já não respondi muitas vezes aqui, elas são novidades, sempre são aproveitadas. Mas, devido à grande quantidade de perguntas que chegou sobre a guerra Israel e Irã, vou responder aqui nesse feriadão uma pergunta que talvez abranja todas as suas dúvidas sobre a guerra, tentar dar um enfoque diferente, né? Até pela pergunta que foi selecionada aqui. E as outras perguntas, obviamente, ficam aí para outros episódios. Não desanimem e continuem enviando as suas perguntas. Então vamos lá, sem mais delongas. Olá, professor Cobori. Meu nome é Caio Azevedo, falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigado por todos os conhecimentos que o senhor disponibiliza gentilmente para todos nós. Gostaria de saber qual a sua visão sobre a atual guerra iniciada por Israel contra o Irã. Já vi as mais variadas análises de diversas fontes. Há realmente um risco de uma escalada culminando numa terceira guerra mundial? Muito obrigado. Bem, Caio Azevedo de Belo Horizonte, vamos lá, Caio. A guerra entre Israel e Irã, que foi iniciada há poucos dias atrás. Já não bastava, né, o grande genocídio ali que está sendo implementado na faixa de Gaza, essa guerra agora contra o Irã e a sua preocupação, como é que isso pode escalar, qual a minha visão sobre isso tudo. Chegaram várias perguntas sobre isso. Vou tentar dar um enfoque diferente, até porque é o assunto do momento. Todos os canais falam sobre isso. Eu não vou falar sobre essa parte muito militar, porque também não é da minha alçada, né? Não tenho grandes conhecimentos sobre isso, sobre poderio militar, né? Armamentos, esse tipo de coisa, mas tem vários canais aí que vocês podem acompanhar isso. Então, vou tentar dar essa visão um pouco mais global e geopolítica. Então, antes de mais nada, vamos desmistificar algumas coisinhas aqui antes de eu entrar na parte geopolítica, né? Israel violou o direito internacional e violou aí a Carta das Nações Unidas ao atacar o Irã com a justificativa que era um ataque preventivo, né? A Carta das Nações Unidas e o direito internacional não permite isso. Então, isso já é uma ação ilegal de Israel contra o Irã, sob o pretexto que estaria ali fazendo um ataque preventivo para, digamos assim, aniquilar a possibilidade do Irã chegar a uma arma nuclear. Então, por que isso já vou desmistificar, né? A própria, que foi indicada pelo Donald Trump, a própria diretora da Inteligência Nacional dos Estados Unidos, uma ex-militar, o nome dela é Tulsi Gabbard, já tinha falado ali há menos de 2 meses, em março, né, há 2 meses atrás, que o Irã não estaria desenvolvendo uma arma nuclear. Então, a própria diretora da Inteligência Nacional, que foi indicada pelo Donald Trump, fez, né, todo o serviço de inteligência e todas as inspeções, a declaração que o Irã não estaria construindo uma arma nuclear, ou seja, estaria realmente utilizando as instalações nucleares do Irã para fins pacíficos, para utilização civil, como é previsto, né, pelo Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que qualquer país pode desenvolver a tecnologia nuclear para fins pacíficos. Então, isso você já desmistifica. Obviamente, o Donald Trump agora começou a desmentir, falou que ela está errada, quer dizer, ela, que é a diretora nacional de inteligência, fez toda, né, a investigação, fez toda a inspeção, utilizou todo o serviço de inteligência, não só dos Estados Unidos, como do mundo todo, chegou a essa conclusão e fez essa declaração no Congresso americano. E não é de se estranhar que o Donald Trump agora venha a público falar que ela está errada, né? Mas com que propriedade ele pode falar que ela está errada? Se ela é a pessoa do governo, uma ex-militar, indicada justamente para chegar e fazer toda essa investigação. Então, essa alegação de que o Irã estaria chegando num armamento nuclear não se sustenta, né? Segundo, foi o próprio Donald Trump, lá no primeiro mandato dele, em 2016, que tirou os Estados Unidos desse acordo. Já tinha chegado, o governo anterior já tinha chegado a um acordo
nuclear com o Irã, e os Estados Unidos foi lá e saiu desse acordo, cancelou esse acordo. Então, também não se justifica. Estou desmistificando isso para a gente chegar nessa análise geopolítica, né? Outra coisa aí que acho que já foi desmistificada, que os Estados Unidos não sabia, foi pego de surpresa, estaria negociando lá, e Israel atacou de surpresa. Isso aí também parece que não se sustenta na realidade. Muitos especialistas, inclusive americanos, dizem que Israel só fez com autorização dos Estados Unidos e que isso seria uma tática diversionista, né? Na realidade, estava enganando o Irã para que o Irã não, achando que estaria ali, né, fazendo rodadas de negociações para chegar num acordo nuclear com os Estados Unidos, foi pego de surpresa. Até por isso ele não teria, né, movimentado não só os seus militares, o próprio negociador que foi morto nesse ataque, vários cientistas, vários comandantes militares foram pegos nesse ataque de Israel e morreram. Então o Irã foi pego de surpresa porque ele também não se preparou, não imaginou que seria atacado, senão, né, a segurança do país teria providenciado para que isso não acontecesse, não tivesse essas baixas, né? E uma outra evidência também é que o próprio Estados Unidos tinha fornecido todo o serviço de inteligência, né? Já tinha 3 dias antes fornecido mais de 300 mísseis Hellfire para Israel, já teria posicionado, né, todo o sistema de defesa, caças, contra-torpedeiros da Marinha, já tinha posicionado tudo isso para que esse ataque de Israel fosse feito e os Estados Unidos pudessem utilizar tudo isso aí como meio de defesa, né, contra esse contra-ataque do Irã e que foi utilizado. Então, todos os sinais é que os Estados Unidos sabia que Israel ia atacar, né? Então, de duas uma, ou você é um fraco, que o cara faz sem o seu apoio, sem a sua autorização, ou você realmente enganou o Irã dizendo que estaria negociando um acordo nuclear e antes dessa última reunião que seria no dia que seria no domingo, Israel foi e atacou antes. Então também não se justifica, tá? Então, só para desmistificar isso. Uma outra é que aí é um discurso mais moral, né? Mais ético-moral, dizendo que Israel não só teria esse direito, mas também porque o Irã é um regime autoritário, um regime que persegue as mulheres e tal. Então, se essa fosse a preocupação tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, por que eles não atacam a Arábia Saudita, que é um regime muito pior, né, nesses quesitos que foram citados? Então, a gente brinca, quando tira as crianças da sala, né, tira todas as crianças da sala, a gente vai agora falar realmente qual que é a real intenção. Então, a real intenção por trás, né, dessa guerra de Israel e Irã, e até de Israel contra a faixa de Gaza, está a China, né? Então, o real objetivo é a China, né? Para que os Estados Unidos façam o confronto com a China, como eu já falei em vários outros vídeos aqui no canal, né, o real objetivo não só econômico, político e militar dos Estados Unidos é o confronto com a China. Por quê? Porque os Estados Unidos, né, depois que caiu o bloco soviético, os Estados Unidos teoricamente ficou sozinho no mundo, era um mundo bipolar e se tornou um mundo, depois que acabou a Guerra Fria, né, se tornou um mundo unipolar, ou seja, os Estados Unidos era hegemônico na sua potência, não só econômica como militar, e os Estados Unidos mandava no mundo e fazia o que queria, né? Os Estados Unidos sempre impôs a sua vontade a todos os outros países, seja através de pressão política, seja através de soft power, seja através de guerras, né? Os Estados Unidos sempre fez isso. Os Estados Unidos sempre promove sanções, promove bloqueios, né? Aplica golpes e, em última instância, ele vai e promove uma guerra. Os Estados Unidos fez isso durante todo esse período. Só que com a ascensão econômica da China e tudo isso que está acontecendo já, na realidade, o governo americano, tá? Não estou nem falando do Donald Trump, desde Barack Obama, que já vem essa preocupação com a ascensão da China, né? Então, com a ascensão econômica da China e a influência que ela passou a ter com o resto do mundo, aqueles vídeos que eu já gravei aqui no canal anteriormente, já falei todo o movimento, né, que os Estados Unidos têm feito para proteger a hegemonia do dólar, para tentar proteger a sua hegemonia econômica, para tentar proteger, inclusive, a sua hegemonia militar. Os Estados Unidos têm como objetivo final a China, o confronto final com a China. Só que para ele confrontar a China, ele precisa desestabilizar e isolar a China, né? Então a China, ela participa de 2 grandes, digamos, se eu fosse resumir, né? Vou focar aqui no BRICS. Então, a China comanda, teoricamente, a maior economia que está dentro do BRICS, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que a gente já falou bastante aqui, que é um bloco de cooperação econômica e política, né? É um bloco econômico e político. E a China também participa da SCO, que é a Shanghai Cooperation and Organization, que é um bloco mais focado na segurança, né, desses países desse bloco.
E nesses países desse bloco também está a China, a Rússia, a Índia, Paquistão, Cazaquistão e outras nações ali da Ásia Central. Então, para os Estados Unidos confrontar a China, ele precisa de estabilizar esses dois blocos. Então, por isso esse ataque ao BRICS. E para desestabilizar esses dois blocos, quem são as duas grandes nações que também, além da China, estão nesses dois grandes blocos? A Rússia e o Irã, né? Então, o Irã foi, inclusive, no ano passado, que ele foi aceito no BRICS como membro pleno do BRICS, né, o Irã. E na Shanghai Cooperation Organization também está a Rússia e o Irã, que é um bloco mais de cooperação sob o ponto de vista da segurança. Então, nessas dois blocos também tem Rússia e Irã. Então, o grande objetivo dos Estados Unidos é isolar a China da Rússia e do Irã. Por quê? A Rússia é a maior potência militar que existe na Europa Oriental, né? Quando você pega a Rússia, ela tem uma grande parte dela, a maior parte dela, na verdade, mais de 70% está na Ásia, né? Só que a parte onde realmente, que é a Sibéria, né? Mas só a parte que realmente interessa ali da Rússia, onde tem a população russa, está no que a gente chama da Europa Oriental. Então, a grande potência, né, da Europa Oriental é a Rússia. E a grande potência militar que não é alinhada aos Estados Unidos no Oriente Médio é o Irã. Obviamente, a maior potência é Israel, depois é o Irã. Só que o Irã tem dimensões continentais. O Irã tem basicamente a mesma extensão territorial de toda a Europa Ocidental. Então, é uma grande potência militar ali que não é alinhada aos Estados Unidos. Então, para ele desestabilizar a Rússia, a gente já falou disso, né? A guerra da Ucrânia é para tentar desestabilizar a Rússia e separar a Rússia da China, tentar isolar a Rússia da China. E o segundo grande movimento, que é muito mais complicado, o Oriente Médio é uma região muito mais complicada, é tentar isolar o Irã da China também. Então, por que isso se acirrou ultimamente, né? Porque o Irã entrou na SCO em 2023 e entrou no BRICS em 2024. Então, os Estados Unidos passou a focar muito mais no Irã. Só que esses interesses, né, se alinham com o interesse de Israel no Oriente Médio. Israel é uma nação colonizadora e imperialista. Então, é a única nação que está ali, que na realidade aquele território não era de Israel. Israel lhe foi dado em 1948, no pós-guerra, até com uma medida de reparação por tudo que o povo judeu, né, sofreu durante a Segunda Guerra, mas cabe aqui frisar que o Estado de Israel é um Estado sionista. Isso não se generaliza para todos os judeus, até porque nem todos. Existe o judeu, existe os sionistas, né? Os sionistas é aqueles que defenderam a criação do Estado de Israel nesse território que era da Palestina. Então, os interesses, né, geopolíticos globais dos Estados Unidos se encontram com os interesses de Israel no Oriente Médio. Dos Estados Unidos no globo como um todo, porque quer confrontar a China, e o de Israel, que tem uma visão expansionista no Oriente Médio, não só tomar tudo que seria, digamos, a antiga Palestina, né, que é a faixa de Gaza, a Cisjordânia, a Palestina, que era do Império Britânico. Israel, está mais do que comprovado, tem esse interesse de tomar toda a Palestina, né, o que ele está fazendo na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Só que existem os mais radicais, né, dentro do Estado sionista em Israel, que existe uma visão até mais expansionista do que seria essa Palestina britânica, né, a Palestina que era antes dominada pelo Império Britânico, que seria inclusive expandir entre o Rio Nilo até o Eufrates, né, o Rio Nilo ali do Egito até o Eufrates ali, já quase passando da metade da Síria. Então, existe esse interesse expansionista, imperialista e colonialista do Estado de Israel, do Estado sionista de Israel. Só que o Estado sionista de Israel tem uma outra grande potência regional, que é o Irã, que pode fazer frente, que é quem faz frente a essa ambição expansionista de Israel. Então, Israel tem o interesse também de confrontar o Irã, desestabilizar o Irã, porque é um grande empecilho para esse interesse israelense. E os Estados Unidos têm o Irã ali no Oriente Médio como também um grande empecilho para o interesse de confrontar a China. Então, o Irã entrando na SCO em 2023 e entrando no BRICS em 2024 passou a ser um alvo preferencial, já era na estratégia dos Estados Unidos há muito tempo. Teve um ex-comandante da OTAN, o Wesley Clark, né, lá em 2007, ele tinha, isso é público, tem vídeos, né, que ele fala o interesse dos Estados Unidos de desestabilizar 7 nações, né,
que é o Iraque, Líbia, Líbano, Somália, Sudão, Síria e o Irã. Por incrível que pareça, ele derrubou todos, né? O Iraque lá com Saddam Hussein, Líbia com Muammar Gaddafi, Líbano, Sudão e Somália são estados ali alinhados aos Estados Unidos. Agora, recentemente, a Síria, por incrível que pareça, quem tomou o poder na Síria é um ex-Al-Qaeda, né? Que era classificado como terrorista, mas assim que tomou um grupo terrorista, assim que tomou a Síria, como estava alinhado aos interesses, né? Que era derrubar o Bashar al-Assad, que era alinhado à Rússia. Aí, no dia seguinte, eles classificaram já, tiraram eles da classificação de terrorista. Por isso que eu falo, tira as crianças da sala e você vê realmente quais são os interesses por trás de tudo. Então, das 7 nações que eles tinham feito esse planejamento, só faltava o Irã, né? Então, o Irã, se você olhar bem o mapa ali do Oriente Médio, por que essas 7 nações, né? Então, você pega Egito, Sudão e a Líbia, estão ali no norte da África. A Somália está um pouquinho mais abaixo ali, mais ao sul do Iêmen, que já é Oriente Médio. Então, essas 4 nações eles tomaram porque faz ali fronteira com o Oriente Médio, né? O Egito é alinhado aos Estados Unidos, a Arábia Saudita nem se fale, o Iraque eles desestabilizaram, o Israel está ali junto com a faixa de Gaza, é alinhado, o Iêmen está ali logo abaixo também alinhado, o Emirados Árabes Unidos ali, tudo em volta ali do Golfo Pérsico, né? O Mar Vermelho de um lado aqui, o Golfo Pérsico do outro, e aí só sobra o Irã. Porque aí, se ele toma o Irã, no Afeganistão eles já tinham implementado guerras ali no Afeganistão, o Paquistão não é alinhado, né? Até porque é inimigo ali da Índia, que agora com um governo de extrema-direita é alinhado aos Estados Unidos, então você pega o mapa ali do... Vou até pedir para a edição tentar pôr esse mapa aqui. Você pega o mapa do Oriente Médio ali, pegando um pedaço da África aqui e a Ásia do outro lado, então você tomando essas 7 nações, só faltava o Irã, você praticamente toma todo o Oriente Médio, toma uma parte aqui que faz fronteira com o Oriente Médio da África, né, o norte da África aqui, Líbia, Egito, Sudão e aqui abaixo do Iêmen aqui a Somália. Então você praticamente toma ali tudo da África, o Mar Vermelho, o Oriente Médio, aqui do Golfo Pérsico e o Irã aqui, você praticamente tem toda essa zona de influência aqui sob a sua influência, e aí sobra aqui só a Ásia, do outro lado aqui com Afeganistão, Paquistão, que não é alinhado, a Índia, né, e você acaba cercando a China. Então, olha o interesse estratégico, né, e geopolítico aí, que está na fala desse ex-comandante da OTAN, lá em 2007, que eles tinham esse planejamento. Então, nesse planejamento só faltava o Irã. Então, foi uma conjunção de fatores agora, até por essa guerra que o Donald Trump iniciou, essa guerra econômica, né, comercial e econômica contra a China, e agora também fazendo essa confrontação. Então, voltando, resumindo, para isolar a China, que é o objetivo final dos Estados Unidos, ele precisa desestabilizar os 2 blocos que a China faz parte, que é o BRICS e a SCO, que é a Shanghai Cooperation and Organization. As 2 grandes potências que estão nesses 2 blocos também é China, Rússia e Irã. China, Rússia e Irã. Então, os Estados Unidos precisava isolar a Rússia e o Irã da China para que a China sozinha ficasse mais fácil dos Estados Unidos confrontar a China. Então, o interesse final é justamente esse. Tudo o que está sendo feito e está acontecendo faz parte desse planejamento, desse interesse estratégico que os Estados Unidos têm para confrontar no final a China. Então, o objetivo final é a China. Nesse meio tempo, esse ataque de Israel contra o Irã coincide com o interesse que os Estados Unidos têm de desestabilizar o Irã no Oriente Médio. Tentei fazer um resumo aqui rápido, né, sobre e uma visão talvez que atenda aí a sua dúvida, Caio. Na realidade, a sua dúvida é: isso pode escalar? Eu acho que pode escalar se os Estados Unidos realmente entrar militarmente, né? Porque Israel não vai suportar essa guerra sozinho com o Irã, ele não tem como suportar isso, já está mostrando, né, que os sistemas de defesa de Israel estão ficando saturados e o Irã é uma potência militar na região e já está implorando, né, para os Estados Unidos entrar. Se os Estados Unidos entrar militarmente, realmente já foi enviado avisos, né, da Rússia para que os Estados Unidos não faça isso, né, e o próprio Paquistão, que é uma potência nuclear, já disse que vai ajudar o Irã. O maior risco é Israel se vendo numa situação aí de que vai realmente sofrer grandes danos, ele cogitarem utilizar uma arma nuclear, já que Israel tem. Não sei se é tão simples assim, mas como a gente diz,
Alguém em desespero pode fazer isso, né? Mas se ele utilizar uma arma nuclear, aí eu acho que muda completamente todo o cenário. Israel já é visto por a maioria das nações do mundo como uma nação que está fazendo, né, está tendo uma agressividade contra, né, as normas do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Já é visto com maus olhos, né, de forma negativa Israel. Se ele utilizar uma arma nuclear, isso vai piorar bastante. Mas eu acho que antes dele tentar utilizar essa arma nuclear, os Estados Unidos pode entrar nessa guerra. Em os Estados Unidos entrando nessa guerra, como o interesse estratégico, como eu disse, é destabilizar não só o BRICS, né, como a SCO, que a Rússia e o Irã faz parte, a China e a Rússia provavelmente não vão permitir que isso aconteça. Então eu acho que se os Estados Unidos entrar realmente militarmente na guerra com suas próprias forças, a Rússia deve entrar nessa guerra também. Vai avisar antes, né? Ó, não faça, porque se você fizer, eu vou ter que me envolver. Né? E a Rússia se envolvendo militarmente. A China também pode dar essa sinalização que se os Estados Unidos entrar, a Rússia vai se envolver militarmente, e aí a gente realmente chegar no que seria uma terceira guerra mundial. A esperança é que não chegue nesse ponto, né? A esperança é que os Estados Unidos tenha um pouquinho de juízo. Tem alguns agravantes aí, né? Que talvez até foi um ex-secretário de defesa dos Estados Unidos que, certa feita, falou que o Israel era o maior porta-aviões dos Estados Unidos, né, no mundo, né? E era um porta-aviões inafundável, porque é um estado, né? É um território, era inafundável. Só que o lobby, né, sionista no mundo todo e também nos Estados Unidos é muito grande, né? E há quem diga que o Netanyahu tem mais influência no Congresso americano do que o próprio presidente dos Estados Unidos, né? Do que o próprio Donald Trump. Então, pode ser que exista aí uma pressão muito grande. Seria o comandante do porta-aviões mandando no comandante militar, né? Sendo um rebelde dizendo que quem manda é ele. Então, seria mais ou menos isso. Então, a grande preocupação é essa, né? Se os Estados Unidos não entra, Israel se vendo fragilizado e na iminência ali de ser fortemente afetado, né, pelo ataque iraniano, ele num movimento de desespero utilizar, nem que seja uma arma de menor potencial, né, que eles chamam de uma arma nuclear tática, né, para tentar atacar o Irã. Se ele fizer isso, pode ser que haja uma resposta imediata ali do Paquistão. Eu estou partindo do pressuposto que os Estados Unidos não se envolveu, né, militarmente. Então, Israel fazendo esse ataque de uma arma nuclear, o Paquistão pode também utilizar uma arma nuclear contra Israel, e aí esse negócio realmente escala, né, para proporções aí que ninguém consegue prever. Se os Estados Unidos se envolver militarmente, aí Rússia e China devem também se envolver militarmente, né? Num primeiro momento, talvez só a Rússia e a China só dando suporte financeiro, né, suporte econômico, mas muito provavelmente a China também deve enviar um aviso para os Estados Unidos que se ele se envolver militarmente, a China e a Rússia podem também entrar nessa guerra. E aí realmente a coisa escala, porque aí são as 3 maiores potências militares do mundo envolvidas num conflito. E aí realmente pode se escalar para uma terceira guerra mundial, né? Então, isto posto, se a gente fosse apelar para o bom senso, eu acho que os Estados Unidos deveria ter o bom senso de não fazer isso e se chegar aí realmente pelas vias diplomáticas para cessar, né, para acabar com essa guerra. A Europa já sentou, né, com o ministro das Relações Exteriores do Irã para tentar achar uma solução diplomática para um novo acordo nuclear e Israel cessar os seus ataques, e aí a gente suspenderia essa guerra e tentaria resolver tudo pelas vias diplomáticas, né? Infelizmente, o mundo agora está infestado de líderes incapazes, né, de seguir nesse caminho, tanto nos Estados Unidos como em Israel, né? Então, a nossa esperança é que isso não aconteça. Caso aconteça, eu acho que os passos a serem dados, na minha opinião, seriam esses. Ok, Caio? Espero não ter complicado tanto essa minha visão, mas é isso que eu estou enxergando, né? Claramente, a intenção dos Estados Unidos não é o Irã, não é a faixa de Gaza. Obviamente, tudo isso faz parte do planejamento dele, mas o objetivo final dos Estados Unidos é a China. E uma forma de chegar na China, de confrontar a China, é todos esses passos pelo caminho, né? Desestabilizar os blocos em que a China faz parte, né? E nesses blocos estão Rússia e Irã também. Então, a Rússia já está
tentando ser destabilizado, não deu muito certo, né, com a guerra da Ucrânia, e agora é destabilizar o Irã como uma potência militar no Oriente Médio, né? E aí fechar todo esse cerco com todos esses países que eu disse que já foi explícito por várias autoridades americanas, isso está no planejamento deles. Então, esses passos estão sendo dados, não é surpresa no cenário geopolítico, né? Esses são os objetivos. Espero ter respondido a sua dúvida, Caio, e espero também que o mundo tenha juízo, que os líderes mundiais, apesar de não terem juízo, que alguém dê juízo a essas pessoas, né? Ou alguém consiga conter essas pessoas para que o mundo não escale por uma terceira guerra mundial. Esse é o meu desejo, né? E essa é a solução. Eu acho que esse também deveria ser o caminho natural, né? Até porque os Estados Unidos, Israel, fica vendo todo mundo como inimigo, e se você for parar para pensar no argumento, né, é sempre eles que atacam os outros, né? Não é os outros que atacam eles. Então, não dá para entender esse tipo de postura. Obviamente dá para entender, é uma postura imperialista, né? Mas acho que o mundo precisa ficar mais atento a esse tipo de movimentação. Ok? Espero que vocês tenham gostado do episódio hoje. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.